Eu sou Giovana de Andrade Bonucci, faço parte do curso de Engenharia Química da Unifesp, no período integral. Minha tese de TCC é sobre a inovação na área cosmética, dermatológica, pensando na sustentabilidade. E aí, para isso, eu desenvolvi filmes de quitosana como matriz polimérica, incorporados com látex sangue de dragão, visando a prevenção do envelhecimento cutâneo. Pensando nos objetivos do trabalho, existem alguns fatores para a seleção da quitosana. Entre eles porque é uma fonte renovável, biodegradável, atóxica ao ser humano e biocompatível para aplicação cosmética, propriedades inerentes dela, como ação antibacteriana, antioxidante, cicatrizante, regeneradora. Além disso, o mais importante é a formação de filmes. Então, ela comporta ser uma matriz polimérica e ela não vai ser 100% inerte porque ela tem propriedades intrínsecas. Considerando o sangue de dragão, a gente tem como as propriedades para um bioativo importante na área cosmética, como a cicatrização, ser antiviral, antibacteriano, antioxidante e anti-inflamatório. E os principais componentes, e quando eu digo os principais, de fato são os principais, porque 90% do peso dele seco representam esses componentes, são componentes que a gente encontra nos principais skincare de mercado. O método de produção selecionado foi o método casting, que constitui uma produção de uma solução polimérica, e a gente vai secar ela numa temperatura branda por um longo período. E é isso que acontece aqui. Então, a gente tem a produção da solução de quitosana, ácido acético, glicerol, homogeniza, e depois a gente adiciona o bioativo. Esse bioativo é adicionado depois porque ele possui saponina. E se a gente agitar ela numa alta velocidade para homogeneizar a solução, vai formar espuma. Então, a gente deixa agitando numa alta velocidade, depois abaixa a velocidade com a adição do bioativo. Nosso bioativo foi adicionado em 1,5% e 3%, justamente para a gente conseguir comparar qual é o efeito da presença dele na matriz quitosana, se ele melhora ou se ele piora as propriedades inerentes da matriz. Para fazer uma análise de desempenho, foi selecionado alguns testes. Então, a gente tem teste de morfologia, que é o MEV, a gente tem teste de propriedades físicas e químicas, sendo a medição de espessura para saber se está homogêneo, teor de umidade, as propriedades barreira de vapor d'água, que foram tanto de solubilidade quanto de PVA. A gente também tem os testes biológicos, então, para a gente analisar se ele é citotóxico, se ele é antioxidante como esperado. Além disso, tem também as propriedades mecânicas, que vão atender tração, tensão e elongação da ruptura. E a gente também tem o estudo da liberação controlada. E aí ele consiste desde a determinação do comprimento de onda da leitura do bioativo até o teste de fusão, ver o quanto ele liberou e determinar o coeficiente de difusão. Bem, como principal resultado, a gente tem alta resistência à tração, uma boa flexibilidade do filme, elasticidade, capacidade de ser maleável, adaptabilidade. A gente tem ainda uma atividade oxidante mesmo no filme de quitosana, uma atividade considerável ainda, uma baixa solubilidade, então o filme não se degrada em contato com a água, então permite que o usuário utilize o filme sem dificuldade. A gente ainda tem o PVA que garante que a gente tem uma troca gasosa na pele, então permite a respirabilidade dessa derme durante o tratamento. E a gente tem uma liberação controlada pela difusão fickiana, por assim dizer. Essas foram as principais referências utilizadas. Muito obrigada pela atenção e qualquer dúvida estou à disposição.